Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Patrícia Góes com você. Esse espaço para a gente conversar sobre coisas boas, inspiradoras, que possam motivar a nossa vida de alguma maneira. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar, bater um papo com uma pessoa muito querida que eu admiro muito, que é o Dr. Wendel Jânio. Ele está aqui ao meu lado, ele é médico, especialista na área da psiquiatria, atua na área particular, no setor particular em Paraná e também no CAPS, que é um setor público aqui no nosso município. E seja bem-vindo, que bom ter aceitado nos receber aqui na sua casa, inclusive eu adorei seu ambiente, sua casa. É um prazer receber você aqui, Patrícia, receber o Robson também. Eu espero que esse bate-papo nosso possa ajudar outras pessoas também. Ah, com certeza. E tomara que te ajude também a refletir sobre a sua história, né? Sobre a sua atuação. Sim, com certeza. Então, para começar, o que me chamou a atenção é que você é prata da casa, né? Está atuando hoje na área da medicina de Paraná, da psiquiatria, mas é alguém que esteve sempre aqui, é capixaba, né? E veio para cá ainda pequeno, você disse que aos 10 anos? Eu cheguei aos 10 anos, né? Isso. Aqui veio meu irmão, que é odontólogo aqui também, veio mamando, né? Com meses de idade. Então eu considero que seja de fato prata da casa porque cresceu aqui. E alguém comum, gente? Aquela pessoa que vendeu picolé, algodão doce também? Também, algodão doce, colaborar com a família, capinando o quintal aí nas casas das pessoas. É uma história que me ajuda muito até hoje, né? Ter tido esse tipo de instrução dos meus pais. Que te ajudou a querer pensar alto. Em algo, né, melhor para mim, para minha família, principalmente para os meus filhos também. Que bom. Você entrou na faculdade depois dos 30, mas até esse momento, qual que foi? O que você aprontou por aqui em Paraná? Conta pra gente. A trajetória, eu casei muito cedo, né? Eu tinha 18, a minha mulher, minha ex-mulher, ela tinha 15, né? Sim. A princípio, trabalhando em alguns tipos de trabalhos braçais, né? Eu cheguei a trabalhar como servente de pedreiro, já trabalhei na prefeitura em setor burocrático também, algo que nem existe mais hoje. Já tive uma escola de datilografia. Sério? Que curioso. E posteriormente, por último, antes de ir fazer medicina, eu trabalhava como técnico de enfermagem aqui mesmo no Hospital Municipal. Ah, então você conheceu, né, a estrutura da saúde lá de baixo, por dentro mesmo, né? Foi ali que despertou, né, o meu interesse em fazer medicina, né? Eu trabalhava auxiliando um médico e a filha dele estava retornando do exterior, aonde ela havia feito medicina. E aí eu falei, opa, existe essa possibilidade, porque no Brasil é tão difícil fazer medicina, né? Aí fui me informar a respeito e me organizei, arrumei as malas e fui embora. E eu citei, né, depois dos 30, né, porque geralmente quem busca a medicina são os jovens, né? Aos 20 anos, 18 anos. A gente vai até os 29, né? Mas depois dos 30, buscar... eu tenho um amigo, inclusive, que está fazendo medicina, ele está começando na casa dos 40, e eu acho muito bacana. O que te motivou a querer, então, de fato, ir atrás desse sonho? Os filhos, né? Nessa época eu tinha os meus 2 filhos e eu queria oferecer algo melhor a eles, né? Lamentavelmente a gente sabe que é importante essas profissões, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, mas infelizmente não são tão bem reconhecidos, né? No sentido da questão financeira. Então, eu olhando os meus filhos e vendo, né, de que forma eu poderia ajudar eles, foi aonde me despertou essa vontade de fazer medicina aos 33 anos, né? Aos 33 anos foi quando eu iniciei o curso de medicina. Olha só a minha idade. Bacana. E aí, por que voltar para cá, né? Porque você poderia ter oportunidades em vários lugares do país, como muitas pessoas fazem, mas voltar para onde você morava, o que isso significou para você? A minha família, todos eles são mineiros ou então capixaba, né? Mas a maior parte está aqui em Rondônia, né?
E o apego com a família me motivou a retornar. Os meus pais estão aqui, primos, tios, a minha avó. Então eu sempre estive lá, sempre nessa vontade de voltar, né, para junto deles, né? Ou então imaginava, como eu disse a você anteriormente, a questão de no mínimo, ir morar numa cidade pequena, né? Eu nunca gostei de cidade grande. E graças a Deus, né, Deus me possibilitou essa oportunidade de estar junto deles em uma cidade pequena, né? Que Ji-Paraná, de certa forma, é uma cidade pequena ainda, né? Então, a minha gratidão é muito grande nesse sentido, de poder estar de volta aqui. Legal. E por que você quis se especializar na área da psiquiatria, né? Existe aí dentro de você, alguma coisa que te chama no sentido de colaborar com o outro? Ou foi por questão financeira mesmo? Conta pra gente. Quando você está cursando o curso de medicina, você sai clínico, né? E aí todo mundo fica imaginando para que área, né, você vai seguir, que especialidade, enfim. E durante o curso eu me identifiquei com as matérias, né? Nós temos a matéria de psicologia na Faculdade de Medicina, temos também a matéria de psiquiatria. E por eu ter passado por um quadro depressivo, quando eu tinha aí na faixa de uns entre 25 e 30 anos de idade, isso fez com que me chamasse a atenção, né, essas duas matérias, psicologia e psiquiatria. Posteriormente, imaginei a possibilidade de fazer geriatria também. Eu tinha também uma afinidade com a geriatria, porque eu cheguei a trabalhar, eu nem comentei com você, trabalhei no Centro de Convivência do Idoso aqui em Ji-Paraná, quando eu não era médico ainda. Né? Então, também essa afinidade com as pessoas da terceira idade. Quando eu retornei para o Brasil, eu tive que ficar em Minas, né? Eu fiz o último ano, mais um ano de estudo em Minas Gerais, São João del Rei. E lá eu estive trabalhando numa santa casa, onde lamentavelmente a maioria, no sentido de que morriam muitos, né? A maioria das pessoas atendidas eram idosos. E a perda de pacientes, né, nessa faixa etária é muito grande, né? E foi aonde Você não conseguiu? Eu falei, não, eu vou ter que procurar uma outra área. E aí surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação lá próximo mesmo, em Belo Horizonte, né? E aí eu falei, opa, eu tenho essa afinidade com as matérias, vou iniciar e vou fazer. E foi aonde eu me apaixonei. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a psiquiatria. Valeu a pena. Valeu a pena, sim. E talvez essa paixão, né, por essa área te dá um gás para que você possa lidar melhor com esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Conversávamos antes, você disse que agora na pandemia houve um aumento de uns 30%, mais ou menos, né? isso. Só para a gente ter uma ideia, nos casos, né, da saúde mental, principalmente depressão e ansiedade. Então, como lidar com isso, né? Porque é muito desgastante emocionalmente, fisicamente, trabalhar nessa área, né? A princípio, por falta de experiência, eu acabava trazendo muito, né, dessas histórias que a gente ouve, são histórias, lamentavelmente, histórias trágicas, né, dentro do consultório, e eu trazia para a minha vida particular, trazia para casa, e isso acabava me atrapalhando, né, um pouco. Com o decorrer do tempo e com a experiência, a gente aprende, isso acontece com os outros profissionais também, de você ir lá fazer o melhor, né, do seu trabalho, mas você vir para casa e deixar lá, né, aqueles problemas lá dentro do seu setor de trabalho. Não é que você se torna insensível, né, como eu disse a você, é o fato de que se você trouxer para dentro de casa, você vai acabar adoecendo também e não vai ter como ajudar aquelas outras pessoas. Entendi. E é uma sensação muito complicada também de saber assim que o próprio sistema, isso nós não estamos falando de Ji-Paraná, mas no Brasil o sistema ele não oferece o atendimento psicológico ideal, né, para que essas pessoas elas possam ir deixando também essa medicação, né, que por vezes faz necessária. E como é que é isso para você? A gente tem, na psiquiatria, a gente evoluiu, né, muito
de uns anos, né, para cá, no sentido daquela questão do manicômio, né, onde a pessoa ficava trancada e excluída, né, da sociedade. Hoje em dia é prezado que essa pessoa continue no convívio, né, com a sua família, no convívio com a sociedade. A gente peca um pouco ainda na questão da forma de tratamento, né? Lamentavelmente, as formas de tratamento elas estão muito mais embasadas na questão medicamentosa, né? Não se dá muito a importância a tratamento de causa que é na psicologia, né? A gente possui hoje estudos que colocam, né, que o tratamento somente medicamentoso ele é um tratamento que ele é incompleto, né? É necessário que essa pessoa tenha também acompanhamento psicológico. E, infelizmente, a quantidade, o número de profissionais psicólogos é pequena, né? É insuficiente para atender toda essa demanda, né, de pessoas que precisam de atendimento na área emocional. Lembrando isso no setor público, né? Não quer dizer que não tem esses profissionais disponíveis aí. Nós temos, de Paraná, nós temos uma faculdade, né, que todos os anos, né, coloca no mercado muitos profissionais psicólogos, né? Então, existe a necessidade de um olhar, né, do poder público no sentido de contratar mais profissionais para as UBSs, profissionais que atuem também dentro do CAPS também, né? Para se ter uma ideia, nós temos hoje dentro do CAPS, nós temos no centro de Paraná, né, nós temos 4 médicos atuantes, né? Mas nós temos só um psicólogo só. Então, existe essa necessidade, né, de que se contrate mais profissionais psicólogos. Infelizmente, essa é uma realidade, não é só aqui em Ji-Paraná, onde nós estamos fazendo essa entrevista. É nacional, né? Nacional. Infelizmente, é uma realidade nacional. E aí, falando assim, em relação à sua percepção em relação a isso, né? Nós temos aí a pandemia, né, se agravando, e o que faz, principalmente, com que as pessoas elas acabam tendo que buscar essa assistência dentro desse contexto, né, de um modo geral? Sim, o aumento tem se dado tendo em vista ao fato das pessoas não terem uma perspectiva positiva de futuro, né? Todos os dias essas pessoas estão aí, nós, né, estamos tendo aí as informações da mídia, né, mostrando um quadro um pouco sombrio em relação ao futuro. Então é o medo dessas pessoas, né, contraírem a doença, o medo de que um familiar também, né, adoeça, o medo da morte. Eu acho que isso nunca ficou tão claro, né? Como que o ser humano tem medo da morte. Exato. E aí nós temos uma outra questão que é financeira, né? Nós temos muitas pessoas com dificuldades financeiras, pessoas que estão passando, né, tendo dificuldade em casa, né, para manter, né, a alimentação, os compromissos com talão de água, talão de energia. Então isso faz com que as pessoas acabem adoecendo, ficando ansiosas ou ficando depressivas também. Isso tem feito, tem ajudado para que houvesse tanto aumento assim, né, de casos de pessoas buscando tratamento emocional. Talvez você que está aí nos assistindo agora esteja sentindo uma necessidade desse atendimento, né? O que você poderia falar para essas pessoas? Existe ainda um certo preconceito, né, das pessoas de buscarem o atendimento, né? Graças a Deus que nós temos visto ultimamente pessoas indo à mídia, né? Pessoas, jornalistas, atores, padres, pastores, e dizendo que passaram por sofrimento emocional. Sim, né? Isso colabora muito. Isso tem colaborado para quebrar um pouco esse preconceito. Inclusive, quando você fala que sofreu com depressão, é também uma forma de motivar as pessoas. E a gente vê outros profissionais médicos, né? O profissional psicólogo, ele pode adoecer, ele é suscetível a essas doenças também, né? O advogado, o pastor, o padre, enfim. Então, isso tem ajudado para que essas pessoas busquem o tratamento. Então, a dica que eu dou a essas pessoas, né, é para que busquem um atendimento, na medida do possível, se caso você notar, né, geralmente é uma outra pessoa que nota e acaba levando para atendimento. Então, se você nota que tem alguém ao seu lado que começou a mudar o comportamento, né,
as mudanças de comportamento são mais perceptíveis, né? Que essa pessoa começou a se isolar, que começou a não cuidar do seu asseio, né? Começou a verbalizar algumas coisas do tipo vontade de morrer, por que eu vivo nesse mundo. Então, levar essas pessoas para atendimento, né? Existe o atendimento gratuito, né? No CAPS, não gratuito, né? Porque nós pagamos os impostos, né? Sim. Mas é o acessível, né? E você vai ser bem atendido lá no CAPS, né? Nós temos profissionais que vão te atender. No caso, nós temos uma triagem anterior, né? Se for um caso de urgência, é atendido de imediato. Ah, sim. Eu imagino que esse padrão de atendimento aconteça em vários lugares do país, né? Para quem está em outro lugar. Bom, para a gente ir finalizando, porque por mim a gente ficaria aqui por um bom tempo, mas assim, para a gente pensar, né? Existe uma saída, né? Para que as pessoas elas possam começar a olhar a vida de uma maneira mais diferente, né? Porque a pandemia parece que não tem prazo para terminar. E aí o que fazer enquanto isso não acontece, né? Para que a gente possa se cuidar e cuidar do outro também, né? Existem algumas dicas, né? Para aquelas pessoas que lamentavelmente tem que estar isolado dentro de casa, né? Isso não quer dizer que você não possa continuar fazendo planos para o futuro, né? Então o ideal é que você continue com seus planos, né? A gente tem uma perspectiva agora em relação às vacinas, não é isso? Então a perspectiva é que um ano, né? Lamentavelmente esse ano ainda vai ser mais ou menos da forma como está, mas provavelmente o ano que vem as coisas vão estar melhor. Então faça planos, né? Continue com seus planos em relação aos estudos, em relação ao trabalho, ao casamento, enfim, né? Com todos os planos que você fazia anteriormente. Ter uma rotina, né? Por mais que você esteja trancado dentro de casa, faça uma rotina, né? De ouvir música, de fazer atividade física, mesmo que seja dentro de casa. Uma leitura, né? Manter a questão da espiritualidade. No tratamento hoje dos transtornos emocionais, a gente coloca os 4 pilares. Medicamento quando necessário, a psicologia, né? Atividade física e espiritualidade. Olha só, gostei de saber. Então, se falha um desses 4, já fica um pouquinho difícil o tratamento. Nossa, eu estou falhando no exercício físico. Fundamental, porque libera no seu cérebro aquelas substâncias do prazer, né? Serotonina. E dá para fazer algum exercício em casa, né? De casa, você vai lá. Dando volta na casa. Você vai lá, busca na internet também aquelas orientações que tem no YouTube, assim como tem o seu canal também. Tem canais que orientam na questão de atividade física, mesmo dentro de casa. Sim, dá para fazer, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente gasta a nossa energia, né, no negativo, sendo que a gente poderia pegar essa energia gasta e colocar em algo que esteja positivo, né, para a gente conseguir esse equilíbrio, né? E nessa questão positivo, né, e negativo, evitar aquelas coisas negativas, né, de você, muitas vezes a gente recebe muitas mensagens, né, negativas. Nem veja e nem ouça os vídeos. Já deleta antes de ver. Prefiro o canal Patrícia Góes com você, né, doutor? Sem dúvida, com certeza. Lá você vai ter informações. Eu disse para você que eu gostei muito lá do seu franguinho que você estava fazendo. Tá lá do seu no Facebook. Ótimo, excelente. Mas eu falo brincando isso, mas é exatamente isso. Buscar fonte positiva, né? Que tem a notícia que vai te deixar para cima, né? Leitura, a gente não pode esquecer da leitura da Bíblia. A oração é fundamental, né? Já existem estudos relacionados a isso, né? De como o cérebro funciona quando você está nessa relação com Deus. Verdade. Inclusive você é evangélico, né? Isso te ajuda muito a... Nós somos cristãos, né? Somos todos irmãos, então é importantíssima essa questão. Não, eu cito isso porque isso te ajuda, inclusive, a lidar com toda essa situação. Sim. Né? E a própria ciência, né? A Associação Mundial de Psiquiatria, alguns anos atrás, em um congresso, falou explicitamente a respeito disso, da importância, né, da espiritualidade no tratamento e prevenção das doenças mentais. Nossa, que bacana! Olha, eu agradeço demais a sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu sei que a sua agenda é cheia, inclusive até em casa você trabalha com os atendimentos online, né? E aí, obrigada mesmo por
compartilhar um pouquinho, né, da sua história, da sua percepção em relação a tudo isso, e que Deus abençoe que você continue assim, no seu trabalho, né, que Ele possa te dar força para continuar colaborando com o outro, porque que vida seria essa se a gente não estivesse voltado ao outro, né? Acho que isso faz muita diferença. Existe, né, aquele dizer que a melhor maneira de ajudarmos a nós mesmos é ajudando outras pessoas. É verdade, faz sentido. E que esse canal seja para isso, para a gente bater um papo sobre coisas boas da vida, que possa motivar a gente a querer viver mais plenamente, né, mais equilibrado com nossas emoções, porque a dificuldade, né, doutor, a gente vai ter em qualquer área e em qualquer tempo. Ainda bem, porque sendo assim a gente consegue crescer. Tem o texto bíblico, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? Verdade. Então é possível vencer essas dificuldades aqui. A cada dificuldade a gente pega esse fôlego e vamos levantar, né? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Patrícia. Isso. E compartilha, gente. Esse tipo de conteúdo precisa ser compartilhado. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, compartilha. E se você tem uma boa história para contar, alguém que tenha algo interessante para contar, comenta aí no nosso canal e nos siga nas redes sociais, tá bom? E um abraço e obrigada por nos acompanhar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.